No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre os seguintes assuntos. Supremo Tribunal Federal determina ao Congresso regulamentação da licença paternidade. Concurso Público Nacional Unificado vai ter prova dia 5 de maio em 217 cidades. A gente fala ainda sobre a taxa de juros Selic, que aconteceu na quarta-feira, né? Mais uma redução, mas ainda assim insuficiente. A gente fala sobre esse assunto, a opinião, a posição da Central Única dos Trabalhadores e das suas entidades filiadas a respeito da política monetária do Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A gente começa o Jornal da CUT então falando sobre a reunião do Copom que aconteceu nessa quarta e quinta-feira, né? Nessa terça e quarta-feira, né? E pela quarta vez consecutiva, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa de juros da economia brasileira, a Selic, que passou de 12,25% para 11,75%. Essa decisão foi divulgada na quarta-feira, na conclusão da 8ª e última reunião do Copom do ano. A Juvândia Moreira, que é presidenta da CONTRAF-CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, e vice-presidenta da CUT, ela afirma que é um absurdo ainda o Banco Central manter a Selic nesse patamar. Não há cenário de risco de inflação no país que justifique manter a taxa básica de juros no patamar atual. A Juvândia continua dizendo, já deveríamos estar com a Selic abaixo dos 10% no fim deste ano, né? No fim de 2023. O Banco Central encerrou um ciclo de aperto monetário, ou seja, de juros que desestimulam a economia, só em agosto desse ano. E por conta do social e dos movimentos sociais e do movimento sindical, as entidades da sociedade civil, do próprio governo federal e também de setores econômicos, né? Alguns setores, por exemplo, comércio, né? A gente lembra que a própria Luísa Trajano peitou em certa ocasião lá Roberto Campos Neto dizendo, e aí, vai baixar os juros ou não, porque isso nos atrapalha? Enfim, mas desde então a autoridade monetária, né? O Banco Central vem reduzindo a Selic em apenas meio ponto percentual a cada encontro do Copom, que ocorre a cada 2 meses. Se mantiver nesse ritmo, a projeção é que a Selic encerre em 9,25% só no final do ano que vem. Aí a Juvândia diz o seguinte, mesmo com as reduções desde agosto, o Brasil continua apresentando a maior taxa de juros reais do mundo, por conta desse processo lento de redução que nada mais é que um boicote à economia brasileira e à qualidade de vida de todos nós. O fato é que o Banco Central fez com que o Brasil se tornasse o país com a maior taxa de juros reais, o que prejudica extremamente o desempenho da economia, consequentemente dificultando a criação de empregos, além de aumentar o endividamento das famílias e do Estado. A gente sabe que o juro alto não é bom para ninguém, né? Não tem por que manter a taxa de juros nesse patamar. Roberto Campos Neto ainda alega, né, que é para controlar a inflação, para eliminar os riscos, que na verdade não existem, né, de aumento da inflação, e o que acontece é que a taxa praticada prejudica a vida de todos nós. É juros no cartão de crédito, juros nas nossas contas que nós fazemos aí, né, no dia a dia, enfim. Para o governo federal também também prejudicial uma taxa de juros, porque afinal o governo também paga as suas contas com base nos juros que são determinados pelo Banco Central. Enfim, não é bom para ninguém. Em novembro desse ano, logo depois da decisão que reduziu a Selic de 12,75% para 12,25%, o país chegou a ficar em segundo lugar entre os países com a maior taxa de juro real, só atrás do México, mas em pouco tempo voltou a liderar o ranking. A gente está falando sobre as dívidas, né, do Estado e das famílias. A Selic elevada, melhor explicando, é responsável pelo aumento dos gastos do governo federal com os títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. Isso porque é o principal índice usado nessas negociações. Então, só nos últimos 12 meses, o governo federal gastou cerca de 689 bilhões de reais com os títulos, valor que poderia ser menor com uma taxa básica de juros reduzida e que permitiria mais dinheiro do Estado disponível para outras áreas, como saúde, para a educação. O Gustavo Cavarzan, que é técnico do DIEESE, da subsede da CONTRAF-CUT, ele lembra ainda que a Selic é um dos fatores que podem contribuir para reduzir ou aumentar os juros bancários, porque ela é usada como referência pela maior parte das instituições financeiras. Ele diz, então é preciso que a sociedade, as famílias, os trabalhadores no geral entendam que a taxa básica de juros praticada acima dos 2 dígitos há tanto tempo
está diretamente relacionada ao nível de endividamento. E as mobilizações continuam, né? O secretário de Assuntos Econômicos da Contraficute, Valcer Previtali, diz que é fundamental que essa queda persista e se acelere para dinamizar a economia e tirar o Brasil das primeiras colocações do ranking global de juros, né? E a população tem que estar engajada, na verdade, nesse debate, tem que se apropriar desse debate de que os juros altos não resolvem a vida de ninguém, só atrapalha a vida de todo mundo e se mobilizar para realmente pressionar Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, para que baixe os juros de forma consistente, não de 0,5 ponto percentual a conta-gotas, mas que baixe realmente para uma taxa menor do que um dígito, para que a economia realmente possa deslanchar, como já vem acontecendo nos últimos tempos. Só não deslanchou mais, por quê? Porque tem esse entrave da taxa de juros. Mobilização. O Jornal da CUT agora fala sobre a decisão do STF. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira determinar ao Congresso Nacional a aprovação de uma lei para garantir a regulamentação da licença paternidade no país. Com essa decisão, os parlamentares vão ter prazo de 1 ano e meio para regulamentar as regras do benefício. Caso a norma não seja aprovada, a licença paternidade deverá seguir as regras da licença maternidade, que tem duração de 120 dias. A Corte julgou uma ação protocolada lá em 2012 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, a CNTS-S, a favor do benefício. Atualmente, a licença paternidade é de 5 dias consecutivos no caso do nascimento do filho, adoção ou guarda compartilhada. O direito está previsto na CLT e foi criado com a promulgação da Constituição de 1988, pelo ato das disposições constitucionais transitórias. Regras transitórias criadas com a promulgação da Constituição, a licença de 5 dias deveria permanecer até o Congresso aprovar uma lei complementar para implementação definitiva, votação que nunca aconteceu. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Luiz Roberto Barroso para reconhecer a omissão do Congresso em aprovar a regulamentação da norma. O entendimento foi seguido pelos demais ministros. De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a licença paternidade existe em 115 países e é remunerada em 102 países. O custeio é feito com recursos do empregador, benefícios de proteção social dos governos ou dividido entre as duas fontes. A duração média da licença é de 3,3 dias. Notícias. Falar sobre concurso público agora aqui no Jornal da CUT. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou nesta quinta-feira que o edital do Concurso Público Nacional Unificado, com todas as regras do certame, vai ser divulgado no dia 10 de janeiro. As inscrições vão começar no dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro. A realização da prova tem data indicada para 5 de maio. As datas foram acordadas, né, pelo Ministério e pela Sesgran Rio, empresa vencedora do certame, a fim de garantir tempo suficiente para a elaboração das provas. Essa medida também atende a demandas dos candidatos. Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo para estudar. Quem disse isso foi em nota a ministra Esther Dweck sobre o tempo maior entre o edital e a prova. Outra novidade é que a prova agora vai ser realizada em 217 cidades. A mudança também foi definida depois de diálogo com a empresa selecionada para a realização do exame. A ampliação visa garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade. As novas cidades, elas vão do Pará até o Rio Grande do Sul, né? Então tem Ananindeua no Pará, Aparecida de Goiânia em Goiás, Várzea Grande no Mato Grosso, Camaçari na Bahia, Lauro de Freitas na Bahia, Caucaia, no Ceará, Maracanaú, no Ceará, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, a lista é extensa, hein? Olinda, em Pernambuco, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, São José dos Pinhais, no Paraná, Farroupilha, Rio Grande do Sul, São José, Santa Catarina, Serra Velha, no Espírito Santo, Vila Velha, também no Espírito Santo, Betim e Contagem, em Minas Gerais, Belford Roxo, no Rio de Janeiro, além de Duque de Caxias e Niterói, Nova Iguaçu e São Gonçalo, São João de Meriti também, tudo isso no Rio de Janeiro, Caçapava no estado de São Paulo, Guarulhos também, em Hortolândia, no estado, agora a gente fala sobre o estado de São Paulo, né? Hortolândia, Jacareí, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Paulínia, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Taboão da Serra, Valinhos e Vinhedo. Você pode ver a lista completa das cidades, tem lá no portal da CUT, é só você acessar essa matéria, né, que fala sobre esses concursos para você ter mais informações. O Jornal da CUT fica por aqui e olha, a gente vai fazer uma breve pausa, né, de alguns dias, a gente volta em 2024, mas já de antemão a gente deseja que realmente o seu fim de ano, seu começo de ano,
né? O seu Natal, o Ano Novo, para quem comemora e para quem não comemora também, né? Que enfim, que essa seja uma época sempre de bons ventos, de boas luzes. Aliás, por falar em bons ventos, a gente termina esse jornal também dizendo que vem aí uma nova onda de calor, então esteja preparado. Né? Onda de calor, a gente sabe, traz muitos prejuízos para a saúde, muitos riscos para a saúde, então as recomendações são sempre ficar em locais ventilados, beber bastante água, passar protetor solar. Enfim, qualquer sinal né, de passar mal por causa do calor, tem que procurar ajuda, então esteja preparado. O Jornal da CUT fica por aqui, então a gente se fala em 2024. Muito obrigado pela sua companhia, não só hoje, mas durante todo esse ano, durante todo esse tempo, esses mais de 10 anos de Jornal da CUT, a gente se fala. Até lá!